Boa noite, meus queridos irmãos e ouvintes do programa Voz Missionária Sem Fronteira. Meu nome é Billy Graham. Nesta noite, eu não sei o horário que tu está me ouvindo, mas eu gostaria de te saudar com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu gostaria de trazer uma palavra. Eu vim orando alguns dias já, pedindo para Deus me direcionar no que falar, como falar. Eu gostaria de ler algumas passagens e de falar o que Deus tocar no meu coração, e espero que toque seu coração também. A primeira passagem, ela se encontra em Mateus 24, 6-8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Meus irmãos, o que a gente vê no mundo atual hoje em dia? Exatamente, guerras, rumores de guerras. A gente tem visto muitos terremotos também. No Japão, ali no início do ano, teve um forte terremoto lá, atingiu muitas pessoas. Eu até trouxe umas informações aqui que eu achei no Google, que só hoje, por exemplo, teve muitos terremotos no Chile, no Afeganistão, nos Estados Unidos, no Japão, na Guatemala. E aqui tem algumas datas: 1º de janeiro, 8 de janeiro na Filipinas, 11 de janeiro no Afeganistão, 1º de janeiro no Japão, como eu comentei, dia 9 no Japão de novo. Então são sinais, ao meu ver, que estão fortemente acontecendo no mundo. E o que eu venho trazer hoje? Uma palavra de medo, que o mundo está acabando? Não. Eu venho trazer uma palavra de preparação para a gente. Nós que queremos estar próximos e queremos estar juntos de Jesus Cristo, nós temos que nos capacitar. Ou seja, nós temos que ler a sua palavra, que é a sua bússola, que é a nossa bússola, para a gente chegar ao final no tesouro que nós buscamos, que é estar próximos de Jesus e reinar com Ele, correto? Então, meus irmãos, o que a gente vê? Eu trouxe aqui também algumas informações de guerras que estão acontecendo, tá? Foi uma informação que eu achei no Google. Junto à guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, que desde 7 de outubro acumula milhares de mortos, e a invasão russa contra a Ucrânia, que completará 2 anos em fevereiro de 2024, conflitos armados em grande escala estão acontecendo neste momento em Burkina Faso, Somália, Sudão, Iêmen, Mianmar, Nigéria e Síria. Rumores de guerras no Equador, que é uma guerra interna lá que está acontecendo, e na Venezuela e na Guiana, que é aqui na nossa região, correto? Então, meus irmãos, tudo isso que está acontecendo no mundo, ao meu ver, são sinais do princípio de dores. E o que a gente deve fazer? Como é que a gente deve se preparar para tudo isso que está acontecendo? A gente deve ter medo? Não. Jesus nos disse para a gente não ter medo, para a gente não temer, porque a palavra dele, muitas passagens, a palavra nos assegura que Deus está cuidando nas nossas vidas. Mas as coisas têm que acontecer. Por quê? Porque o homem é mau. A gente vê, hoje a gente sai, ou a gente vê um jornal, é tragédia para tudo que é lado. Só que a gente muitas vezes não vê porque a gente está vendo outra coisa, mas está sempre acontecendo em todos os lugares do mundo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, a vontade de Deus para nós é que nós nos santifiquemos e sejamos irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, que a gente se arrependa dos nossos pecados aqui neste mundo, e que a gente se arrependa e não volte a pecar. Tem aquela passagem, eu não quis nem colocar aqui, mas só de citar, os irmãos já vão se lembrar, da moça que iam apedrejar ela, e Jesus falou para quem não tivesse pecado
que atirasse a primeira pedra, todo mundo saiu e no final ele olhou para ela e disse: vá e não peques mais. Ou seja, ele disse para ela sair dali, voltar à sua vida e não pecar mais. Então ela estava dizendo isso. Eu sei que muitas pessoas podem ouvir e dizer que ele estava falando de uma forma não literal, para ela não pecar mais naquele aspecto, mas a Bíblia nos deixa clara que ele diz: vai e não peques mais. Ou seja, muitas pessoas, elas se voltam a Deus só depois de cair, só depois de ir lá, pecar, pecou, aí vou lá, vou pedir perdão. Mas eu não vejo que seja assim, irmãos, porque Deus, ele nos deu a sua palavra, e na sua palavra, ela diz: medita na minha palavra de noite. Ou seja, se a gente meditar e se a gente andar com a palavra no nosso coração, a gente consegue vencer o pecado, porque ele disse que é possível. Jesus venceu, e ele nos disse que com fé a gente venceria também. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, então a gente pode vencer também. Efésios 1, 4, 5, essa que eu li agora há pouco, né? Na Bíblia, além do conceito de pureza e de ausência de pecado, o conceito de santidade também é relacionado com a dedicação de uma pessoa a Deus. Da mesma forma, a santidade é relacionada ao comportamento que se deve ser seguido, comportamento de santidade, para que se chegue o mais perto possível da santidade de Deus. Esse é o conceito que eu achei no Google de santidade. Porque é isso que Deus quer, irmãos, que a gente busque essa santidade, que a gente entenda que aqui no mundo as coisas vão passar. Hoje não deu certo, hoje eu não consegui atingir meus objetivos, hoje eu não conquistei aquilo que eu queria, mas se tu não conquistou é porque ainda não está nos planos de Deus, porque Deus, ele tem planos e ele pensa de uma forma diferente da gente. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ou seja, irmãos, aqui ele nos esclarece as pessoas que os pecados que derivam destes aspectos, dessas decisões que as pessoas tomam em ser assim, e que nos leva ao pecado. E a gente deve fugir disso, fugir do adultério, fugir da idolatria, fugir dos relacionamentos que Deus não se agrada, não ficar falando mentira, não ser ladrão, não ser avarento, não ser alcoólatra, não ser um fornicador. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Se a gente seguir e excluir isso da nossa vida, Billy, mas falando assim é fácil. Não é fácil, mas Deus nos dá a sua graça e por meio dela a gente consegue. As pessoas, elas não conseguem porque elas não tentam. Elas não conseguem porque elas não se entregam. Elas não conseguem porque elas não dobram os joelhos, porque elas não oram. Mas eu oro bastante e eu não consigo. Então pode ser que tu não esteja orando certo. Pode ser que tu tenha que orar mais. Pode ser que tu tenha que buscar mais, ler mais, confiar mais, que daí Deus vai te dar a capacidade de resistir ao pecado. Aí sim a gente vai conseguir se aproximar do que Deus tem para nós e para os nossos propósitos. Billy, mas isso daí já é passado. Deus, ele perdoa. Hoje em dia não tem porquê a gente seguir à risca isso. A recém li, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. Então, se Deus é o mesmo, e se as palavras dele não passou, por que tu trata o pecado como um pecadinho de estimação, como se Deus, tudo bem, Deus vai te perdoar, e amanhã tu vai lá e peca de novo? Quem peca sabe que peca, irmão. É só a gente ir no nosso espírito e a gente pensar o que eu tô fazendo de errado. O teu espírito vai te acusar. Olha, tu tá errando aqui, tu tá errando ali, tu precisa se consertar. E Deus, ele abomina o pecado. Então como que a gente vai se chegar a Deus se a gente vive no pecado?
Se a gente vive caindo e procurando a Deus, não estou dizendo que não deve, a gente caiu, busca a Deus, se reconcilia, mas o que adianta amanhã de novo cair de novo, pecar de novo e viver esse looping sem fim, sendo que tu pode deixar de fazer as coisas e deixar o tempo passar, confiar em Deus, em vez de usar o teu tempo para viver no mundo. Vive buscando a Deus, vive crendo nele, porque as palavras dele, as promessas dele são eternas. Obrigado. Eu entrego as tuas palavras e peço que Deus continue santificando e ajudando sua vida. Se precisar de alguma coisa, chama aí, vamos conversando. Que Deus abençoe. Obrigado pela atenção.